Então, pessoal, vamos lá, né? Aí as dúvidas podem ser colocadas no site, tá? E no chat aqui do lado, onde tem esse balãozinho, tá? E, e aí a gente vai falando. Se alguém quiser também liberar a câmara de falar, faz a interrupção que a gente continua, tá bom? Então, vamos lá. Então, o que acontece? Qual que é o momento que a gente está hoje, né? A gente está num momento que é um momento atípico, é um momento que a nossa sociedade, vamos falar nos últimos anos, aí a gente não tem ciência de uma crise tão grande como essa crise que a gente está passando em relação à pandemia do coronavírus. Bom, dizem aí os especialistas, né, a inteligência aí artificial e também todo o cenário aí mundial, que a nossa crise ela vai ser uma crise semelhante ao período após a Segunda Guerra Mundial. Então, a gente está vendo aí dentro desse cenário, a história vai se repetindo, num ambiente que a gente está agora, que é um ambiente que a gente denomina quarta revolução industrial. O que acontece? É uma mudança, é a transformação digital. A gente está numa sala virtual, a gente está num escritório virtual. Vocês já repensaram como que vai ser as atividades pós-pandemia? Tá? Qual que é o custo de se manter um teletrabalho e qual que seria o custo de você não manter um teletrabalho? Então, dentro dessa situação, você precisa de suas atividades presenciais. A gente já está com a lei de terceirização e a reforma trabalhista desde 2017, que nós tivemos tanto a lei de terceirização como a reforma trabalhista. Então, o que acontece? Dentro desse cenário, nós já estamos com as nossas atividades adequadas, nós já estamos numa política de compliance. O que é compliance? Eu coloquei na primeira tela, a gente já vai entrar. Compliance é obediência a regras, à legislação, porque a cada dia que passa, o mundo vai, principalmente o Brasil, está tentando entrar numa onda de uma palavrinha que denomina-se segurança jurídica. Tá? A gente tem que entender o que a gente está fazendo, tá certo? Fazer de acordo com a legislação para que a gente não venha a ter problemas depois. Né? Do ponto de vista trabalhista, a gente vem assistindo a cada dia que passa uma maior estabilidade nas relações trabalhistas. Por quê? A própria mudança da reforma trabalhista, o acesso ao judiciário tem que ser um acesso responsável, né? Eu tenho uma similaridade, ou seja, uma compatibilidade entre direitos e deveres aí dentro de um contrato de trabalho. Então, considerando isso, a gente entra agora nesse sistema da pandemia, né? Falando um pouquinho antes das medidas provisórias, para a gente contextualizar, o que nós temos aí em termos de compliance, né? É ética nos negócios, normas anticorrupções, trabalho escravo, segurança de informações privadas, segredos das empresas, confidencialidades, a questão de licitações, a gente vê toda hora aí operações específicas, né? Corrupção, respeito a normas concorrenciais. Esse material vai ser enviado aí para o e-mail dos participantes posteriormente, tá? Proteção da marca, tá? Então, dentro desse cenário, a gente entra, né, quando o Brasil foi decretado a pandemia no mundo, o Brasil entrou com estado de emergência. Então, nós tivemos uma série sucessiva de medidas provisórias que vão quando iniciamos a questão da pandemia, o governo resolveu estabelecer, dentro de um lado social, as medidas provisórias para preservação do emprego, tá? Mas, necessariamente, a base seriam a utilização dessas medidas, porque elas dão aí uma estabilidade ao empregado, tentando não causar um caos econômico muito grande. Mas, paralelamente a isso, nada impede, no Brasil nós não tivemos, né, em alguns países a gente teve modalidades que não permitiam a dispensa. Então, hoje no Brasil, a dispensa continua normal, nós temos um estado de calamidade decretado, eu posso
utilizar a medida provisória, utilizar o benefício emergencial, mas eu tenho que estar atrelado a uma estabilidade. Então, eu tenho que fazer um planejamento. Como que vai ficar o meu negócio após a pandemia? Como que vai ficar a evolução do mercado após a pandemia, tá? Então, configuração dos slides atual, só um pouquinho, que não está dando aqui. Bom, então, o que eu tenho? Eu tenho que, na pandemia, ela vai subindo até atingir um pique. Nós não chegamos no pique da pandemia. Então, isso vai se chegando ao tempo e depois ela começa a ter essa situação. E a gente começa a ficar nesse estado que a gente está, né? Eu tenho baixa e redução da curva epidemiológica, tá certo? Como que vai começar a retomada do negócio? Né? A gente vê hoje, o município fechou, o município abriu, você está entendendo? O governo federal está nesse cenário, lá fora o mundo já está começando, a Europa principalmente, já começando a abrir, mas com muito cuidado, tá? O que a gente está, vamos falar, a gente está iniciando a subida para o pique da pandemia, tá? Bom, então, a gente fala que a gente tem que ter planejamento hoje, processo para tudo. Dentro desse planejamento estratégico aí das relações trabalhistas, o que a gente tem hoje no nosso cenário? Eu tenho cenários de pessoas empregados CLT, empregados terceirizados, hoje, eu acredito que grande parte das empresas já tenham, através de contratos de prestação de serviço, né, na figura aí do MEI, ou mesmo de sociedades empresariais para isso. E tenho também toda a questão posso ter também, não sei se é o caso do porte das empresas de terceirização aí junto com vocês. Então, o que a medida provisória, inicialmente, dentro da 927 e depois a 936, o que eu posso estar trabalhando hoje com medidas de redução de custos, porque eu tive uma redução de faturamento. Quanto que o meu negócio reduziu? Eu reduzi de faturamento 50%, o que eu vou fazer da redução de custos? A mão de obra hoje é o principal custo de qualquer negócio. Tá? Via de regra, sempre foi e sempre será, e não vai ser com flexibilização ou não, porque a mão de obra, a cada dia que passa, se procura maior automatização para reduzir o custo de pessoas. Então, se eu tenho a 927 com a 936 conjugando, o que eu posso fazer? Primeiro, compensação de jornada. O negócio está parado? Vamos embora mais cedo, fecha. Marcou no controle de jornada, porque tem que ter controle, seja ele ponto eletrônico, seja ele ponto manual. Ah, eu não tenho banco de horas. Não tem problema você não ter banco de horas. A medida provisória 927 te permite criar um banco de horas automático na crise. E é muito simples. Se você tem que observar a sua convenção coletiva com o sindicato, ela tem previsão de banco de horas? Se não tiver, você pode implementar, desde a reforma trabalhista, o banco de horas no contrato individual. Tá? Então, o que acontece? Eu julguei o banco de horas, eu vou liberar esse pessoal mais cedo, mas isso vai ser apontado para depois eu fazer essa compensação, tá? O importante é ter o controle, por isso que a gente fala o compliance, né? Eu tenho que ter o controle da jornada para que me gerencie isso, tá? Bom, teletrabalho. O teletrabalho antes, a gente tinha o teletrabalho como uma modalidade sem controle de jornada. O teletrabalho que a gente pandêmico, né, que todas as empresas estão utilizando, é aquele teletrabalho que, em virtude do risco, do deslocamento, das atividades que possam ser exercidas sem que haja o deslocamento das pessoas, logicamente, para evitar aí o risco de contágio e tudo mais. Então, esse teletrabalho, se você tem, né, porque hoje toda relação de emprego que a gente denomina, tá? A relação de trabalho é mais amplo, ela amplia a hipótese do autônomo, esse não tem aquele controle de jornada. Mas, via de regra, a relação de emprego, a carteira assinada, o trabalhador CLT, ele tem controle de jornada. Exceto se ele for cargo de confiança, se ele não tiver nenhum tipo, se ele for senhor do seu tempo, vamos assim denominar. Então, considerando isso, se eu tenho esse controle de jornada que eu tenho presencial, eu tenho que ter ele no próprio teletrabalho. Né? Eu tenho que ter o início das atividades e o término das atividades desse colaborador. A forma de controle, como que eu vou fazer essa forma de controle? Como que eu vou fazer a fiscalização disso? Tá? Vai ser de forma virtual, vai ser de forma através da internet, vai ser através de uma sala virtual, ou vai ser em que cenário que a gente vai estar trabalhando?
tá? O que eu tenho também? Redução de jornadas e salários. Agora eu já vou começar a trabalhar. Eu tenho menos demanda, então o que eu vou fazer? Eu posso, primeira situação, reduzir jornada. 936, tá? Por que eu posso reduzir jornada? Eu posso ter 20, nós vamos ter 30, 50, eu vou pagar proporcionalmente a jornada que eu trabalho, tá? Porque é uma forma de eu estar mantendo o emprego. Esse funcionário que eu usei o bem, o benefício emergencial, tá? Eu vou ter que dar o período que eu utilizou o benefício, onde a gente vai ver posteriormente. A empresa paga a sua quota parte da redução de jornada e o governo vai vamos falar, injetar um complemento, mas algumas faixas salariais vão ter uma perda específica? Sim, tá? Então, eu tenho a redução de jornada e salário. E eu tenho uma outra modalidade, que é a modalidade da suspensão de contrato. E hoje a empresa, dentro desse período, né, o fim maior é a necessidade, tá? Da empresa estar tomando essas medidas e a própria redução de movimento, que ela tem que estar adequando numa equação. Nesse momento, eu acho que todo mundo chegou a uma conclusão, que é a conclusão que é um momento de solidariedade, de responsabilidade social da empresa também. Tá? Então, eu vou tomando as medidas de acordo com a redução que eu tive. Eu tenho que poder ter esse filtro, esse equilíbrio de situações, tá? E a gente vai ver algumas situações aí que a gente vai trabalhar aí em algumas situações. A medida provisória 905, ela foi cancelada agora, tá? Ela vai ser editada novamente, né? Que ela tratava daquele contrato verde e amarelo. Então, hoje nós temos um mix da 927 com a 936 e algumas outras situações. Então, o que acontece? Voltando lá, em 22 de março, tá? Quando foi editada a medida provisória, o que ela permite? O teletrabalho. Né? Então, a empresa individual, vamos falar, dentro do seu poder diretivo, pode decretar o fechamento das suas atividades, algum tipo de, não precisa ser todos, pode ser o controle administrativo, pode ser o comercial, pode ser o financeiro, tá? Porque tem algumas atividades que são atividades presenciais. Aí a gente está na regulação do governo federal, governo estadual e municípios, né? O que já foi pacificado hoje, que o que vai ser considerado atividade que vai funcionar ou não vai funcionar é competência dos governadores e dos prefeitos. Tá? Por isso que a gente está, numa cidade está funcionando, numa outra cidade não está funcionando. Então, a gente está nessa insegurança hoje em relação a isso. Não digo insegurança, eu digo essa instabilidade que vem em relação à pandemia. Voltando só no momento, o que a gente pode falar no momento hoje que a gente está de pandemia? Qual que é a única palavra que a gente tem a certeza? Incerteza. Que a gente tem a certeza de estar falando. É a incerteza. Tá? É um momento que é uma coisa atípica para o mundo inteiro, tá? Então, inclusive, no período de pandemia, eu tenho regras especiais. Tudo que está sendo colocado nessas medidas provisórias vale até durante o período de pandemia. Em princípio, a pandemia vai até 30 de dezembro. Tá? Então, esse decreto, essa medida provisória, né, ela vai ser reeditada e tudo, mas o decreto que estabeleceu a pandemia, Oi? Ele tem ele tá, né? A gente tem uma previsão até 30 de dezembro. Então, voltando para as regras trabalhistas. Então, o teletrabalho é tranquilo? É tranquilo. Qual que é a obrigação da empresa? A obrigação da empresa é fazer um aditivo, uma formalização, uma comunicação dentro do poder da empresa de decisão, tá? Que ela está suspendendo as atividades presenciais, que a pessoa vai trabalhar em teletrabalho. Trabalhando em teletrabalho, ela pode usar a situação de jornada reduzida? Sim. Ela tem que só ter um mecanismo de controle, que seja uma folha manual de controle de jornada, ela tem que comprovar. Aí a pessoa vai falar, não, eu vou usar o benefício e vou usar a jornada reduzida. As penalidades são muitas, que a gente vai ver daqui a pouco, tá? Então, porque aí você está fazendo fraude. Cadê o seu compliance? Cadê a obediência de regras que foram estabelecidas, tá? É importante também verificar no teletrabalho quais são as condições de trabalho. A pessoa tem a internet, tem o computador, tem uma cadeira decente, tem as condições de ter a sua mesa, tá? Decente, porque as condições de trabalho, elas têm que ser observadas nisso também.
tá? Agora, em relação às férias, é outra ferramenta que o empregador tem para poder gerenciar essa mão de obra, tá? Eu posso estar antecipando, respeitando o prazo aí, né, de 48 horas, tá? E eu posso antecipar ou posso pegar o que eu tenho de férias a serem concedidas, porque depois eu vou ter a retomada do negócio, tá? E dentro do poder diretivo da empresa, não precisa de haver, no caso das férias, essa situação, eu posso comunicar de aderência, né, ao funcionário. Logicamente, hoje a gente está dentro de um cenário de muita comunicação, de muita, vamos falar, uma conjugação aí, de uma comunicação bem clara, porque todo mundo está entendendo o cenário que está fazendo. E a empresa também está procurando manter os empregados. Porque não adianta a gente ver aí, olha, por exemplo, setor de restaurante. Restaurante está tendo que demitir? Tá. Setor de turismo está tendo que demitir? Tá. Não tem como, eles não vão ter a retomada de atividades, ela vai ser lenta e ela não vai ser nos moldes, né? A gente não sai. O setor automotivo, que eu acredito que seria o público maior aqui, o setor automotivo, ele tem uma boa perspectiva? Sim. Por quê? Os veículos vão continuar rodando? Vão, com menor intensidade, tá? Mas não vamos ter aí uma redução específica desse período, tá? Bom, banco de horas. O banco de horas ele pode ser estabelecido durante a pandemia, e essas horas podem ser compensadas em 18 meses. Isso através de um ajuste individual. Você tem que fazer a própria implementação aí do banco de horas, tá? Agora, a questão dos sindicatos, a gente vai colocar posteriormente na suspensão, tá? O tempo de vigência. Então, essa medida, o decreto, como eu disse para vocês, é o decreto legislativo 6, tá? Que decretou o estado de força maior, tá? Essa situação da força maior vai implicar, no caso de determinadas atividades, se houve o fechamento da atividade, eu posso fazer a rescisão utilizando o artigo 501 da CLT, tá certo? Que eu tenho aí uma proporcionalidade nas verbas rescisórias. Aí vai uma outra discussão. Eu posso usar o facto príncipes, ou seja, eu posso colocar o Estado, o município responsáveis pelo pagamento dessas verbas, né? Por exemplo, na situação que a gente tem normal de facto príncipes, teve uma obra que fechou o meu estabelecimento comercial. Uma estrada que fechou o meu posto de gasolina, o meu estabelecimento comercial. Então, nesse cenário, eu poderia colocar que foi o poder público que deu origem a meu fechamento. Então, eu posso chamar judicialmente o poder público numa ação trabalhista para cumprir as verbas rescisórias desse empregado. Mas hoje, em termos de pandemia, essa situação traz uma certa discussão jurídica aí, vamos ver o que os tribunais posteriormente vão decidir. Por isso que eu coloquei o primeiro slide, compliance, porque tudo vai ser revisado. Eu estou fazendo de acordo com a medida provisória, estou fazendo de acordo com as regras, porque isso depois vai ser questionado. O judiciário continua, o judiciário já iniciou as suas atividades, agora as audiências são virtuais, então as audiências iniciais de conciliação já são virtuais. As audiências de instrução, ou seja, de prova no processo judicial, elas vão ser agora virtuais, o judiciário está se adequando por causa do problema somente da oitiva de testemunho. É um tempo para os advogados se adaptarem, eles acostumarem com a tecnologia, os clientes também acostumarem nesse ambiente virtual. Então, vocês podem estar recebendo uma reclamação trabalhista ou alguma medida emergencial através de um sindicato ou através de um funcionário, alguma situação aí que seja atípica em relação à saúde e segurança, entra com qualquer cenário, você pode estar sendo convocado hoje para uma audiência virtual. E os processos em curso também têm que ficar atentos, logicamente, né, com uma maior flexibilidade em relação aos entendimentos, mas o judiciário já está funcionando virtualmente, tá? Agora, então, como eu disse para vocês, as medidas provisórias, a maior base delas é manter o vínculo de emprego, né? Ter toda uma preponderância aí sobre todos os acordos firmados, tá?
e a gente tem que obedecer os limites da Constituição. O que eu considero limites da Constituição? Eu considero o artigo 7º da Constituição. Tá? Eu não posso ofender nenhum tipo de direito. Aí vocês vão me falar, bom, mas e a redução de carga horária? Houve uma redução de salários, mas tem previsão na Constituição. E o Supremo Tribunal julgou constitucional, né? Era uma discussão aí que a gente estava tendo, a questão do acordo individual valendo no caso daí da suspensão, que a gente vai ver mais à frente aí, tá? E mesmo também a redução de jornada, tá? O sindicato tem que ter a ciência para quem ganha até 3.112. Acima deste valor, até o valor de 12 mil, eu preciso de ter a negociação com o sindicato, tá? Então, o que acontece? Pelo teletrabalho, resumindo, eu posso determinar dentro do meu poder diretivo, tá? Eu tenho que ter o registro nos ambientes laborais, mas se eu tiver o registro de jornada, eu tenho que ter o controle, tá? Eu tenho que avisar o colaborador com 48 horas de antecedência, tá? Agora, nas férias, a mesma coisa. Aviso de 48 horas de antecedência. Os períodos não podem ser menores de 5 dias. A empresa pode antecipar períodos não completos, tá? E ela pode também antecipar períodos futuros de férias, através de acordo individual. O pagamento de 1/3 vai lá para o 13º, para novembro, quando tiver que pagar. O pagamento das férias, você tem até o 5º dia útil subsequente ao início do gozo das férias, tá? Então, se eu estou emitindo as férias agora, né, hoje, eu tenho para pagar essas férias até o 5º dia útil do mês subsequente, tá? Então, são situações para propiciar um caixa maior para a empresa, logicamente, e também é uma questão hoje de um compartilhamento de situações visando o não fechamento das empresas, tá? Bom, férias coletivas, não sei quanto que vai durar, até quando vai durar a nossa pandemia? Vai ser até julho? Nós vamos atingir o pique agora em junho, tá? Porque agora o problema está... Hoje o Brasil, né, as últimas notícias, já está em segundo lugar. Então, a gente não sabe a dimensão. Se a gente pega a base da Espanha, da Itália, que são países mais próximos aí à nossa economia, ao nosso jeito de... aos nossos costumes, né, logicamente, né, guardadas as devidas diferenças aí, culturais e de próprio desenvolvimento, a gente chega lá, o pique ele demorou. Agora, né, vamos falar, a Espanha está desde março, o pique já ocorreu em abril, né, agora já está começando, abril, maio, pegou um pouquinho, já está estabilizando para começar o decréscimo, mas a gente não sabe como que vai ser, tá? Teria também a figura das férias coletivas, né, que tem 48 horas de antecedência, né, para estar falando, comunicando ao funcionário, sempre por e-mail, WhatsApp, qualquer meio, mas isso tem que ter um registro, tá? Eu não preciso avisar o Ministério da Economia, né? Eu não preciso mais aquela burocracia que eu tinha anteriormente para publicar uma férias coletiva, sindicatos, etc., tá? Bom, e também nas férias individuais. Eu posso usar antecipação de feriados, a gente está vendo agora em São Paulo, eu posso antecipar todos os feriados do ano, eu tenho que dar uma notificação por escrito, com 48 horas, então eu vou estar parando aqui tais datas, eu quero compensar os feriados X, Y, Z, de acordo com a própria perspectiva de volta das atividades, tá? Eu posso colocar, inclusive, esse banco de horas, se eu tiver crédito, eu posso colocar num banco de horas, tá? Feriados religiosos, tá? O banco de horas a gente já falou, tá? Eu tenho 18 meses nesse período, desde que foi decretada a pandemia de calamidade pública, tá? Eu posso, em atividades permitidas, eu vou estar compensando posteriormente, tá? Eu tenho a suspensão do trabalho, isso daqui foi revogado pela 936, a gente vai tratar daqui a pouco, tá? Eu vou estar pulando a suspensão, porque a 936 ela veio regulamentar, tá? Eu tenho hoje a questão do FGTS, que eu acho que já todos utilizando, tá?
eu tenho a suspensão, muito cuidado com isso, de atividades administrativas em segurança e saúde do trabalho. Não significa, porque o Supremo, quando ele validou as duas medidas, ele retirou esse item aí de suspensão de exigências, tá? Que é a questão dos acidentes do trabalho, que vai ser outro problema que a gente está trabalhando. A medida provisória, ela diz o seguinte, que inicialmente não seria considerado acidente do trabalho a questão do coronavírus, da pandemia do coronavírus, tá? Então, o Supremo disse o seguinte, não, vai ser considerado sim, pode ser... Oi? Bom, o que o Supremo retirou da medida provisória? Diz o seguinte, olha, se houver um nexo causal, ou seja, a vinculação entre o acidente, né, a doença, a pandemia, né, a Covid, e o ambiente de trabalho, por exemplo, clínicas e tudo mais, aí vai ser considerado acidente de trabalho. Sendo considerado acidente do trabalho, o que acontece? A gente teria aí todas as situações decorrentes, né? Teria o afastamento, teria, né, por exemplo, se morrer, teria as indenizações, teria toda a questão dos seguros de convenção coletiva e tudo mais. Houve culpa da empresa ou não houve culpa da empresa? Essa responsabilidade foi subjetiva ou objetiva? Vão analisar. Isso vai ser definido, porque já foi definido também que em atividades de risco, a responsabilidade pelo acidente do trabalho, ela é do empregador, independente se ele teve culpa ou não, que é a figura da responsabilidade objetiva. Em atividades que não são de risco, essa tem que haver a culpa da empresa. Então, havendo a culpa da empresa, o que seria essa culpa? É negligência, imprudência e imperícia, tá? Agora, como que a empresa pode se precaver dentro desse cenário? É a própria obediência às regras, a utilização, hoje que a gente denomina, dos EPIs da Covid. Tá? O que são os EPIs hoje designados? É o álcool gel, a máscara, eu tenho que ter registro, eu tenho que ter controle de EPIs, eu tenho que ter controle de entregas, sim. Eu tenho que ter um gerenciamento das atividades onde eu estou funcionando? Sim. Eu tenho que verificar se tem um trabalhador com febre, com sintomas, eu tenho que suspender ele? Posso suspender, ou posso mandar para a sua casa, tá certo? Agora, se ele acidentou, se tem atestado médico, nesse período da pandemia, o INSS está pagando os 15 primeiros dias. Já tem um procedimento todo especial, a gente vai estar enviando aí junto com o material, para você entrar já no site, já tem uma portaria, né? Que você já faz essa alocação desses 15 primeiros dias para o INSS cobrir. Tá? Bom, posteriormente a isso, então, a empresa ela tem que ter mecanismos para que ela comprove posteriormente que não houve um nexo, que a pessoa se contaminou na sociedade, como está todo mundo suscetível aí no transporte, na saída e tudo mais, porque aí não faz surgir nenhum tipo de indenização. O que eu peço a observar é a questão das obrigações que estão inseridas na própria convenção coletiva, porque os seguros de vidas, às vezes, eles são uma obrigação convencional. Se eles estão na convenção coletiva, se torna obrigatório esse pagamento. Porque se o colaborador vier a falecer de Covid, tá certo? Você teria que, se você não tem a seguradora na convenção, arcar com esse seguro, tá? Bom, então, o que acontece? Todas as empresas que iniciaram o período, né, no começo de março, já tomaram algumas medidas de mandar para casa, de liberar mais cedo, vai poder aproveitar isso desde que iniciou a pandemia. Tá? Então, a medida provisória, apesar dela ter sido 22 de março, ela te permite retroagir no começo de março, se você já teve que tomar alguma medida. Tá? Então, aquelas medidas de compensação e tudo mais, você já poderia estar trabalhando dentro delas. Tá? Bom, agora, vindo para a medida provisória 936, a gente entra aí no BEM, que é o programa, benefício, né, emergencial de preservação de emprego e da renda. Tá? O que acontece? O governo estabeleceu um valor, tá, que vai complementar a renda do salário, porque senão a economia traria efeitos assim catastróficos, porque se eu tenho a minha redução
de renda da população, a situação começa a se complicar mais, tá? Então, eu vou ter, no bem, eu tenho redução de proporcional de jornada e salários, que a gente já falou um pouquinho, e a suspensão temporária do contrato de trabalho, tá? A redução proporcional, ela está no artigo 7º da medida, e a suspensão no artigo 8º. O que eu tenho que fazer? Ele é custeado bem pela União. Eu tenho que avisar com 48 horas, né? Eu acho que hoje isso se tornou uma prática comum. Eu pago na redução de jornada de trabalho e salário, pago na suspensão temporária, né? O governo entra nessas duas modalidades, tá? A prestação inicia no início da redução ou no início da suspensão, tá? O empregador deve fazer um aditivo contratual, eu acho que a maioria das contabilidades já estão aí já parametrizadas. Esse aditivo vai uma via para o Ministério do Trabalho, ele entra no sistema web lá do empregador, faz essa parametrização e uma via tem que ser enviada ao sindicato, tá? O Supremo não tirou essa necessidade, o Supremo tirou a necessidade de haver a anuência do sindicato, mas o sindicato tem poderes aí, ele funciona aí como um órgão, vamos falar, fiscalizador do compliance, né? Tanto é que alguns sindicatos que a gente já comunica, eles respondem, desde que esteja de acordo com a medida provisória 936, preservando, inclusive, os direitos da convenção coletiva. Então, é muito importante o que acontece? Ele vai estar fazendo essa fiscalização específica, tá? Bom, os prazos, tá? É importante as empresas obedecerem que esses acordos, eles têm que ser comunicados em 10 dias ao Ministério da Economia, né? Já tem todo um calendário aí que está sendo distribuído das contabilidades, tá? E aqui, a gente tem que observar duas situações, na medida provisória 936, na utilização do bem. Eu tenho a primeira situação, que é a situação que eu tenho a situação de qual que é o faturamento da minha empresa, né? O critério é de faturamento. Se eu faturo até 4.800.000, quando ocorre a suspensão, o governo vai estar arcando bem, vai estar arcando com esse valor. Se a minha empresa fatura superior a 4.800.000, eu tenho que entrar com 30% deste valor, e esse 30%, ele é indenizatório, ou seja, ele não incide aí os valores de férias, 13º, INSS, FGTS, todos os encargos e tributos trabalhistas, tá? Então, o que acontece? Alguns cuidados que a gente tem que tomar. Eu posso fazer individualmente, sem a necessidade do sindicato, para colaboradores, né? Logicamente, é um ajuste individual. Aí a pessoa é obrigada a aceitar? Bom, aí que é a questão da responsabilidade social e do diálogo. Obrigado, não. Mas o empregador, ele está fazendo essa medida, tem que haver uma comunicação clara, que seria para que não haja a dispensa. Porque o funcionário que ele é suspenso, você está entendendo? Ele tem a estabilidade posterior ao período da suspensão. Se eu suspendi o prazo máximo da suspensão, 60 dias. Se eu suspendi 30 dias, eu posso... eu vou ter que dar estabilidade de 30 dias. Se eu suspendi 60 dias, a estabilidade passa a ser 60 dias, tá? Bom, empregados que não podem fazer acordo individual, tá? Quem ganha acima de R$12.000 também e tenha diploma de nível superior, eu posso fazer o acordo, não necessito do sindicato, através do ajuste individual. Isso é muito utilizado, porque você imagina, o faturamento de todas as empresas caindo, indústria automobilística, vamos falar em empresas maiores, a gente está na ponta, tá certo? Empresas, todo mundo teve a redução, então o caixa ele não vai se suportar, tá? Apesar de vários benefícios, financiamento de folha, tem toda uma parte do governo para poder gerar isso, né? Gerar essa estabilidade. A política econômica está com juros reduzidos para poder ter dinheiro a um custo mais acessível. Agora, quem não pode fazer esse acordo individual? Necessita do sindicato. No acordo individual, eu tenho que dar ciência ao sindicato. Ah, mas o sindicato está fechado, não sei o quê, não sei o quê. Passa um e-mail.
Vai no site do sindicato, informa e você dá essa ciência específica, tá certo? Ou faz com uma carta registrada para o endereço do sindicato, com o AR específico, tá? Bom, empregados que não podem fazer acordo individual, que necessitam da assistência do sindicato. Quem ganha 3 mil, acima de 3.135, até 12.202. Esse preciso através da figura da negociação coletiva ou um acordo coletivo de trabalho, né, que seria a empresa específica com o sindicato, que eles estão fazendo, inclusive sindicatos pequenos, empresas, a gente no escritório tem empresas com 20, 15 pessoas, a convenção coletiva venceu, eu preciso de fazer, vamos fazer o acordo coletivo, faça virtualmente, faz a assembleia de funcionários, faz a convocação, faz tudo virtual, tá? Esse acordo individual permitido somente o acordo individual. Então, se eu for mexer com suspensão e redução de jornada, para esse pessoal que ganha entre 3 e 12, tudo eu preciso de fazer o acordo com o sindicato. Para quem ganha, resumindo, até 3, eu posso fazer a nível de acordo individual, tá? E também para quem ganha acima de 12 mil, preciso do acordo individual e a pessoa tem que ter essa questão aí do diploma superior, tá? Agora, redução. Vamos falar, prazo máximo, 90 dias, tá? Firmado, acordo individual e negociação, aquilo que a gente já viu. Requisito, preservação do salário hora do trabalhador, tá? Ela vai gerar estabilidade por esse período, tá? Então, aqui tem um resuminho que a gente coloca, né? Quem ganha até 3 salários mínimos, 50% que eu vou estar reduzindo, e quem ganha 70% que a gente tem todos os empregados. Bom, essa redução proporcional, como a gente disse, ela pode ser 25, 50 e 70, tá? Eu posso utilizá-la até 31 de dezembro de 2020, como eu falei, que termina o estado. Eu posso utilizá-la por 90 dias, e eu posso mesclar, eu posso iniciar com a suspensão, depois ir para a redução, e depois, se precisar, suspender mais 30 dias, tá? Desculpa, né, dentro desse cenário, mas dentro que eu não posso fracionar por períodos, 10 dias, não. Eu tenho que ter um mês corrente dentro desse cenário. E o prazo máximo dessa redução, ela vai ser o quê? 90 dias. Então, proposta de acordo individual, 2 dias de antecedência. Eu não quero aceitar. Então, nós vamos ter que negociar. Ou eu vou colocar o outro, ou eu vou ter que fazer a sua demissão. Você está entendendo? Ou então, vamos conversar. Por que você não quer aceitar? Né? Eu acho que tem que ter o diálogo com o funcionário, seja ele através de telefone, e-mail, virtual, qualquer meio, tá? Comunicar ao sindicato, mandar a cópia, tá? O valor da ajuda deve estar definido no acordo individual, né? Eu tenho que fazer o salário hora e tenho que colocar, no caso aqui da redução. E essa redução, esse valor da redução, ele é salarial? Ele incide todos os encargos, tá? Bom, então, a gente tem essa tabelinha aí. O que essa tabelinha nos diz? Essa tabelinha nos diz o seguinte, que né, o salário, né, aquilo que a gente falou na redução, menor, né, que 3.135, 25% individual, 50%, tá? E 70%. E aí eu tenho as faixas que a gente vai ter. E aí eu entro aqui nessa outra tabela, que será a tabela que vai me dar quanto que o seguro, o governo, né, o bem, o benefício do emergencial do governo vai complementar, tá? Se eu tenho a redução de 25, o empregador ele tem um percentual de 75, o bem vai me dar aí 25% de complemento. 50, 50, 50, 70. Se eu tenho 70, o empregador vai estar complementando 30 e o bem entra aí, no caso da redução de jornada, com 70% desse valor. A gente tem uma simulação aqui, tá? Que também eu poderia fazer essa mesma redução para quem ganha na faixa de 3 a 12, através da própria negociação coletiva, tá? Agora, esse benefício emergencial do governo, como eu disse, para que o governo cumpra isso, você tem que comunicar com 10 dias, o início vai ser a data do acordo, tá? Se ele não comunicar, passa a ser uma missão da empresa. Então, quem que vai arcar?
vai ser o governo. Já estão havendo problemas que funcionários não estão recebendo? Sim. Então, compete às contabilidades verificar. Elas passaram? Qual foi o erro? Está dentro do prazo? Aí tem já o processo de retificação disso. Mas vamos falar, o funcionário, se a empresa foi omissa, se a empresa não tem o registro que ela enviou para o governo, ela vai ter que arcar com isso, tá? E quem estiver, importante isso daqui, tá? Quem estiver recebendo benefício da Previdência Social não receberá o benefício emergencial, lógico, exceto se for pensão por morte ou auxílio a acidente, né? Porque não compete eu dar um benefício emergencial se a pessoa já está recebendo. Aí vem aquela grande questão, que já teve até uma portaria regulamentando que eu aconselho a não fazer a utilização. Se a pessoa já é aposentada, então ela já recebe o benefício da Previdência. Mas ela vai ter a sua jornada reduzida. Então, ela vai receber esse valor, tá? Acho muito arriscado, a portaria nos diz que não, a gente teria que estar toda uma discussão, porque ele é contribuinte novamente, mas foge ao espírito da medida. Então, eu não aconselho a pessoa que seja aposentada você fazer redução de jornada ou suspensão de jornada. Eu falo aposentada, sendo que é CLT, contrato de trabalho em curso, tá? Bom, se eu tenho esse quadro, né, nos demonstra, se eu reduzo 50%, quanto que vai reduzir, quanto a empresa vai ter que pagar e quanto o governo, nessa outra coluna, vai arcar. Então, a pessoa que tenha um salário de, vamos colocar aqui, R$ 1.500, ela praticamente vai ter uma perda muito pequena aí em relação, vamos pegar aqui, quem ganha 2.252, né? A empresa vai arcar com esse valor e o benefício passa a ser esse outro, tá? Então, há uma perda? Há uma perda. Tá certo? Então, a gente, por exemplo, vamos pegar quem ganha 3 mil, tá claro aqui, esse tem uma perda muito maior, ela vai subindo, a pessoa vai receber da empresa 2.351, se reduz 25%, e o seguro, o bem vai arcar com 453. Então, ela tem uma perda mais ou menos aí de uns 10%. Tá? Bom, 50% também a mesma situação, se a gente pegando quem ganha aí 3 mil, a pessoa passa a ter aí 2.500, né? Ela tem uma perda um pouquinho maior, tá? 70% também, o que a empresa vai ter que pagar, considerando o salário hora, e o que o benefício emergencial vai fazer surgir, tá? Eu tenho essa garantia provisória de emprego, tá? Que a gente tem que considerar no período, né? E as penalidades vai ser o seguinte: se pegar uma empresa com um funcionário suspenso, eu vou ter a fiscalização do trabalho, não esquecendo que eu tenho hoje o Disque Denúncia, né, no Ministério do Trabalho, né, as secretarias do trabalho estão aí totalmente, as delegacias, as DRTs, equipadas para receber qualquer tipo de denúncia. Então, por isso que é importante, quando eu estou reduzindo, eu ter esse controle de jornada da redução, e quando eu estou suspendendo, realmente eu ter a efetividade da própria suspensão. Tá? Essa ajuda compensatória mensal, no caso da suspensão, né, que vai ser acumulado, agora eu estou na hipótese de suspensão. Como eu já disse anteriormente, ela não vai ter incidência de tributos, mas ela pode ser deduzida no imposto de renda, no caso aí de quem está no lucro real. Tá? Então, eu tenho, com o término do estado de calamidade pública, né, eu tenho. Aí volta à normalidade. É como se esse estado emergencial na CLT, que a gente está tendo aí das obrigações decorrentes aí, né, o cumprimento das nossas obrigações, eles voltam para o patamar normal. Por isso que é importante eu ter o registro de todas essas situações. Bom, vamos para a suspensão. A suspensão, ela como eu disse, é aquela modalidade que ele vai ficar na sua casa, você vai ter que manter os benefícios aí da convenção coletiva, analisando cada benefício. O que seria o benefício? O Vale Transporte é um benefício? Não é um benefício. O Vale Transporte é para o trabalho, tá?
o que seria benefício? O plano de saúde é um benefício? Sim. Ele pode ser reduzido? Ele pode ser retirado? Não. E quando você cobra uma parte, você vai deduzir ele no período de suspensão? Você pode debitar ele, mas você não tem como poder, né? Não tem nada impeditivo. Mas como que você vai fazer? Já está todo mundo perdendo uma parte também. Então, é preferível ele ficar acumulado para desconto posterior. Tá? E, logicamente, dentro de uma negociação com o empregado, ele também teve a sua própria perda. Então, essa perda dele, como que vai ser tangenciada? Ela vai ser negociada com ele também, tá? No período de retomada, tá? Então, o que que a gente tem? Aqueles duas situações que eu falei com vocês, até 4.800.000, o governo paga integralmente o benefício. Acima, o governo vai pagar 70% e a empresa 30%. A empresa pode dar essa ajuda compensatória maior? Sim. Tá? Logicamente, isso aí vai depender da situação, de toda a questão dessa própria negociação aí que vai estar fazendo um acordo individual e também dentro da necessidade da política aí do empregador, tá? Então, o obrigatório pela legislação é 30% para quem fatura acima de 4.800.000. E qual que vai ser esse valor? Vai ser o valor do salário base, vai ser o valor do salário base mais os adicionais, vai ser o valor do contra-cheque bruto, uma linguagem mais prática. Então, esse 30% vai ser sobre este valor, tá certo? E isso também que as contabilidades vão estar informando no empregador web, tá? Para que a pessoa o cálculo do bem do seguro-desemprego ele vai ser aí proporcional a essa regrinha aí, tá? Então, quais são as regras? A suspensão só pode ser aplicada por 60 dias, tá? Ela pode ser fracionada em nada 10 dias, 15 dias, não. 2 períodos de 30 dias, tá? Respeitando aí o tempo máximo aí de 90 dias. Eu não posso aplicar uma suspensão agora e vir aplicar outra suspensão em outubro, não, tá? Eu tenho que respeitar esse prazo. Tem que ter a proposta de acordo enviada com 2 dias, tá? Eu tenho que comunicar ao sindicato da mesma forma da redução. Ele continua tendo os benefícios que sejam benefícios e não sejam obrigações para o trabalho. Aí tem que fazer uma análise individualizada de cada convenção coletiva e de cada situação no contrato individual. Tá? Esse valor também vai estar definido nesse próprio acordo individual. O empregado vai ter INSS nesse período? Não, o que está suspenso, mas ele pode recolher, se ele quiser, como acordo, como contribuição, facultativa. Algumas empresas estão dependendo da situação, se a pessoa já está próxima a aposentar, avaliando essa situação aí de custeio. Mas isso é uma questão opcional do empregador, isso entra na própria negociação, tá? Bom, qualquer trabalho que ele faça vai descaracterizar e tem as penalidades. Então, suspendeu? Suspendeu. A empresa tem que ter um mecanismo de comprovação que realmente o cara está suspenso. E ela tem que fiscalizar essa suspensão, tá? Porque tem pessoas aí, já tivemos aí, inclusive escritórios de contabilidade, que suspenderam colaboradores, houve denúncia e o Ministério do Trabalho foi e autuou, tá? E aí a pessoa ele perde o benefício, tem que pagar tudo e recebe aí as penalidades. Bom, então, a suspensão é o mesmo critério, né? 335 eu posso fazer individualmente, de 3 a 12 eu só vou comunicar ao sindicato, de 3 a 12 eu preciso da negociação com o sindicato, e acima de 12, tendo custo superior, eu posso fazer também no contrato individual, tá? Agora, exemplos. Se eu reduzir, né, 100%, a pessoa que ganha R$ 1.500, tá? Ela vai receber aí 1.200. Ela teve uma perda, tá? 2.200, 1.600. Então, essa é a perda que há. Se a empresa, logicamente, aqui vai variar a questão dos 30% dentro do valor que nós teríamos. Se o faturamento é acima de 4.800.000, a empresa tem que arcar com 30%. Se é abaixo, logicamente, o bem, né, o benefício emergencial do governo vai arcar com isso. Então, agora vamos analisar aqui. Se o cara ganha 3.135,
Se ele tiver o salário suspenso, ele vai cair para 1.813. A redução vai ser muito drástica. Por isso que a empresa tem que ver o que ela vai fazer. Ela vai querer dar uma bolsa, um sistema aí compensatório, ou ela vai trabalhar dentro de acordo com a necessidade, de acordo com a complexidade do negócio, ela vai trabalhar dentro do que ela está aí parametrizando para tá equalizando aí todo esse cenário, tá? Então, o empregador tem essa flexibilidade aí de ajuste. Por isso que é importante. E muita coisa é muito importante também você colocar, porque às vezes você suspende um mês um, suspende um mês outro, você vai ter que estar julgando com essas situações. Ou reduz uma jornada, né? Você tem uma flexibilidade aí maior para poder estar gerenciando esse cenário, tá? Bom, então, dentro desse cenário, bom, travou. Mesma regrinha, comunicar ao governo 10 dias, vai ser o início da data que você comunicou, então é importante você conferir se o contrato está com a data correta, etc. Tá? O colaborador vai receber 30 dias da data da celebração, tá? E não pode haver aí a questão da cumulatividade, tá? Essa autorização pode ser por meio de negociação coletiva, tá? Ele vai ter essa garantia provisória aí no emprego, né? No período dele da dispensa, tá? Repetindo, prazo máximo somente na suspensão de 60 dias. Então, você tem que avaliar, eu vou suspender agora, eu preciso suspender? Eu vou precisar suspender em maio, em junho, ou vou precisar de julho? Sei, tá? Acordo individual, empregado comunicado com 2 dias, tá? Estabilidade no emprego no mesmo período, tá? E tem direito, quando eu disse que é um acordo, o empregado tem que assinar também, ele tem que autorizar, ele tem que concordar, tem que ser oferecido a ele, discutido com ele, tá? Se ele quiser recolher seu INSS, ele recolhe, tá? Como contribuinte aí, autônomo. Bom, regras para suspensões, eu acho que a gente já falou bastante, até 4,8 e acima de 4.800.000, tá? Já falamos também que essas verbas são indenizatórias, tá? Bom, agora eu tenho. O benefício emergencial é para empregados CLT, ou seja, carteira assinada. Ele se ele tem 2 meses de contrato de trabalho, vai ter o mesmo benefício? Sim. Então, independe do número, logicamente, a partir da vigência do estado aí de calamidade, tá certo? Que foi decretado aí em relação à pandemia, tá? Bom, não vai valer benefício emergencial, tá? Aí que eu falo que tem a situação. Empregado que tenha cargo público, tá? Ele tenha um benefício de continuidade de prestação continuada do INSS, esteja recebendo seguro-desemprego, lógico, e esteja também em bolsa de qualificação profissional, tá? Agora, se eu tenho um trabalhador intermitente, porque a reforma trabalhista, inclusive, que é uma boa modalidade hoje, dentro do planejamento, talvez seja mais fácil eu reduzir o meu custo trabalhista através de uma demissão e colocar o trabalhador intermitente, fazer terceirização de áreas da minha empresa. Será que eu necessariamente, como é que vai ser o cenário pós-pandemia? Eu só vou usar as medidas provisórias dentro da minha necessidade específica de, vamos falar, de futuro do meu negócio dentro do sistema e de necessidade de mão de obra, porque do ponto de vista e também de responsabilidade social, mas eu tenho que ver que capacitar uma mão de obra, treinar uma mão de obra, também requer investimento e requer tempo. Então, às vezes eu uso os 2 benefícios, ou da suspensão ou da redução, para que eu ganhe um tempo para que eu adeque as minhas atividades. Ou então eu vou ter que fazer a demissão. Fazendo a demissão, o que eu vou utilizar de mão de obra? Você está entendendo? Eu vou utilizar a mão de obra do intermitente, eu faço um banco de dados de intermitente, tá certo? E começo. Eu tive uma demanda posterior após a pandemia, então eu já tenho esse banco de dados. Porque o desemprego, a cada dia que passa, né, as medidas provisórias diminuíram, a gente estava antes da pandemia com 12 milhões, agora o último dado aumentou já bastante, o último, né, não vou falar porque realmente me esqueci aqui, estava 13, 14 milhões.
o último dado publicado aí, aumentando o nível de desemprego, tá? Então eu tenho esse cenário, tá? Que eu tenho que estar fazendo essa avaliação, né? Eu tenho que estar fazendo esse processo interno, onde eu vou estar imaginando como que vai ser. Agora, uma outra situação. Quem tem prestador de serviço? Quem tem MEI prestando serviço na modalidade de terceirização? Esse cara, eu vou utilizar alguma situação da medida provisória? Não. O que eu faço a esse prestador de serviço? Seja ele na modalidade MEI, seja ele informal, aquele cara que vai lá 2 dias, 3 dias, tá certo? Esse eu tenho o benefício aí emergencial do governo, que ele vai ser aplicado aí, que é do próprio prestador de serviço de R$ 600, tá? Essa é a situação. Bom, mas contratualmente, se eu tenho um contrato de prestação de serviço, eu posso fazer um aditivo contratual nesse período, que houve a redução, né? Então, eu posso estar estabelecendo um valor, né? Negociando um valor para cobrir aí esse período que esse prestador de serviço está, tá? A mesma coisa quando eu tenho políticas de premiação, políticas de cenários aí no contrato de trabalho que a gente tem que estar avaliando, mas via de regra não é nada devido. O que é devido é a minha base, o benefício tanto da suspensão como da redução, hoje dentro do período, né, no contexto da medida provisória, é válido aí o que nós temos de salários contratuais, tá? Bom, então, toda essa situação, né, já falamos aí 30 dias, né, o bem, o benefício, né, tem algumas situações aí explicando aí dentro desse cenário, né? Eu vou ter contrato de suspensão ou redução de jornada, tá? Aí já temos aí algumas penalidades. Eu queria algumas situações só clareando aí mais o que a gente já colocou hoje, tá? Como vocês vão estar recebendo material, depois fica fácil aí de qualquer dúvida consultar. Bom, então, agora, penalidade. Já repetindo, empresa tem que comunicar 10 dias, tá? Não esquecendo, tá? Outra situação, se eu tiver desobediência, se eu estou em teletrabalho, como é que eu vou controlar a jornada desse cara? Ele tem que ter a folha de ponto individual e ele tem que me passar essa folha individual mensal. Você está entendendo? Ou quinzenal, para que eu controle que ele está obedecendo, porque senão eu vou ter penalidades, tá? Agora, eu dei a estabilidade, né? Desculpa, eu suspendi ou reduzi a jornada, eu teria a estabilidade. Mas o negócio piorou tanto que eu vou ter que dispensar imediato. Aí, o que acontece? Tá? Quando a pessoa pede demissão ou é justa causa, não há que se falar em estabilidade. A estabilidade é quando eu aplico a modalidade dispensa sem justa causa. Eu entendo que até o comum acordo, né, aquela rescisão por comum acordo, eu não tenho que ter estabilidade, tá? Porque eu estou fazendo um acordo que quebrou a estabilidade. Então, dentro desse cenário de penalidades, o que acontece? A dispensa sem justa causa que ocorrer durante o período de garantia provisória do cargo, suspender ele 30 dias. Ele vai ter 30 dias de garantia. Essa garantia vai ter que estar trabalhando. Sujeitará o empregador ao pagamento, além das parcelas rescisórias previstas, né? Vou pagar férias, 13º, né? Multa de 40% sobre o FGTS, tá? 50% do salário na hipótese de redução de jornada de 25% a 50%. Então, a penalidade não é integral, não, tá? Eu pago 50% nessa hipótese, 75% do salário na hipótese de redução de jornada de salário de 50% a 70%, e 100%, aí eu pago a multa integral, né? O mês integral, na hipótese de redução de jornada salário superior a 50%, tá? Então, eu tenho essas penalidades. Observem que isso é salarial. O aviso prévio pode entrar nisso? Entendo que não, porque o aviso é um pré-aviso, né? Ele não seria, eu não poderia cobrir a estabilidade considerando o aviso prévio, tá? Eu teria que dar a estabilidade diferente do aviso, porque o aviso pode ser indenizado ou trabalhado. Então, o que eu estou querendo ressaltar aqui é o seguinte: se eu utilizei o benefício, as medidas provisórias, na redução, na hora da dispensa, eu tenho que tomar alguns cuidados. Por isso que é importante que eu faça esse planejamento. Quem que eu vou estar suspendendo, quem que eu vou estar reduzindo e como que depois eu vou tratar. Eu vou manter esse posto de trabalho
ou é preferível eu já dispensar esse posto de trabalho, tá? Porque a base da redução e do cenário, eu estou considerando isso, logicamente, o empregador avaliando a sua questão de responsabilidade social, a questão de solidariedade, mas a questão do princípio da preservação da empresa, tá certo? Porque uma empresa, ela tem que ter aquele, né, vamos falar, aquele fluxograma, aquele orçamento mínimo aí de redução, que é muito importante, porque atual momento, aí, grande parte, né, a gente está vindo de uma crise econômica, a gente estava iniciando no mercado uma possível recuperação empresarial, o que veio com a pandemia aí a ocorrer todos esses cenários que a gente está vivendo. Bom, penalidades, o auditor fiscal, quais vão ser? A multa é a multa prevista na lei do FGTS, no artigo 25, tá? Esse processo de fiscalização é notificação, atuação e imposição de multas. Ele não está suspenso, né? O Supremo também veio alterar no período da pandemia. Logicamente, eles podem fazer virtual, eles estão dando foco maior às denúncias recebidas aí, inclusive, né, vamos falar, previsto aí na própria medida provisória, tá? Bom, o que a gente tem mais? Nós tivemos, que já foi julgado, a ação direta de inconstitucionalidade 6363, que tratava da questão, como eu expliquei no momento, no começo aí da apresentação, que é a questão que houve uma liminar do Supremo que falou, não, você tem que negociar, mesmo até 3.135, você tem que enviar para o sindicato e o sindicato tem que anuir. Se o sindicato não anuir, tudo bem, mas se ele tem aquele prazo específico para se comunicar, para poder aceitar ou não aceitar essa negociação individual que você fez. Bom, o Supremo disse o seguinte, nós estamos num momento de pandemia, vale a boa-fé individual, contratual que você tem, como eu disse, o acordo individual ele tem que ser assinado, ele tem que ser enfiado ao Ministério da Economia. Para quem ganha de 3 a 12 mil, continua a exigência do sindicato. E o sindicato vai poder fazer esse acordo, logicamente, mediante aí ou um acordo coletivo ou uma convenção coletiva, que é um instrumento que você faz a negociação aí diretamente. Então, essa situação que o Supremo veio a mudar foi o seguinte, foi que a medida provisória 927, né, 927, falava que a pandemia não era acidente do trabalho, tá certo? Hoje a pandemia pode ser considerada acidente do trabalho, desde que haja o dano à pessoa, né, a Covid, haja o nexo causal, tá certo? E, logicamente, né, dentro da seguinte ótica, essa responsabilidade ela é objetiva ou subjetiva? Digo, objetiva não precisa ter culpa da empresa, e subjetiva precisa ter culpa da empresa. Culpa, negligência, imprudência. Eu coloquei um trabalhador trabalhar sem máscara, eu coloquei um trabalhador a trabalhar sem isso, não fiscalizei, tem que estar fiscalizando também. Então, nesse cenário, aí poderia estar caracterizada a minha culpa, ou mesmo se está caracterizada a responsabilidade objetiva. Mas para isso que eu tenho as excludentes, por isso que eu falo que tem que haver o controle de EPIs, todo esse controle, porque as minhas excludentes é o seguinte, o que eu poderia estar considerando? Não, eu dei o EPI, eu fiscalizei o EPI, mas o cara, de repente, ele tirava a máscara porque ele não queria ficar com máscara. Tá certo? Ou ele tirava a outra proteção, ele não passou o creme protetivo no hospital, né? Porque qual que é o procedimento? É o uniforme, o creme protetivo, e a máscara e a sobremáscara. Tá certo? Não, esse cara quis fazer isso. Ou então, se eu tenho o registro, é importante ter o registro. Porque não, a esposa dele que se contaminou, e ele que veio a se contaminar pela esposa, né, num hospital, numa clínica. Então, todo esse cenário é importante, tá? Bom, essa questão da negociação a gente já colocou ela aí, tá? O acordo individual escrito é pré-requisito básico, tanto das suspensões, tá? Bom, contratos
aprendizagem e de jornada parcial, eu não posso utilizar, desculpa, eu posso utilizar também a medida provisória 936, porque como é que eu vou manter jovem aprendiz, teletrabalho? Não tem jeito. Então, o que eu vou ter que fazer com o menor aprendiz? Eu vou ter que, provavelmente, ou dar uma atividade que ele vai fazer em teletrabalho reduzida, ou então eu vou ter que suspender. Tá? Jornada tempo parcial, que é aquela que a gente pode estabelecer pelo salário hora, né? Com a reforma eu tenho ela nas modalidades 30 horas, 26 horas, com toda aquela parametrização da CLT, o que eu posso fazer de hora extra, o que eu não posso fazer de hora extra, tá? Bom, então é isso, tá? A existência de 2 contratos de trabalho, isso é importante. A pessoa tem duas carteiras assinadas, você está entendendo? Tá? Ela vai ter os 2 benefícios. Não vai impedir, né? Foi a base, tá? Se eu tenho já um contrato de trabalho e tenho outro contrato de trabalho, né? Eu vou receber os 2 benefícios, exceto se for intermitente. O intermitente vai lá para a base dos R$600, tá? Eu tenho o curso de qualificação de programa aí, que eu posso, no período da suspensão, né, o funcionário pode vir a participar desses cursos de qualificação, a gente, inclusive, pode ser feito a bolsa e auxílio para isso, tá? Vai depender. Bom, o que, né, a gente está colocando aí, que a gente vem falando. Cada situação tem que ser adequada à sua necessidade, né? A gente denomina que é o princípio da adequação. Esse mix que eu disse para vocês, né, voltando aí só a ressaltar isso, que a gente ainda tem tempo para fazer o debate aí. Posso fazer 90 dias a redução, desde que não haja fracionamento, 10 dias, né, entre 30, 60, 90. Suspensão pode ser 60 dias com fracionamento, tá certo? Para uso de redução e suspensão para o mesmo empregado, o período será de 90 dias, tá? E a suspensão, o prazo máximo, será de 60 dias, tá? Deve-se somar os períodos para garantia provisória de emprego, tá? Agora, esclarecendo aqui. Então, a redução, eu reduzo ela 90 dias, sem fracionamento, tá? Reduzir 60 dias, tá? Dela, perfeito. E eu posso utilizar 30 dias de suspensão. Aí eu completei o período de 90 dias, tá? Então, esse slide aqui eu acho importante para ajudar no dia a dia, na situação prática, né? Aqui tem alguns exemplos que vão esclarecer melhor o que eu estou dizendo. Total de 90 dias, eu posso ter 40 dias de suspensão e 50 dias de redução, desde que eu respeite o quê? Aquele limite aí de 90 dias, tá? 90 dias eu posso ter 60 de suspensão e 30 de redução de jornada. Foi aquele exemplo anterior que eu disse. 60 dias de redução, aí o negócio não melhorou, eu estou tendo que voltar com esse colaborador, eu posso ter o quê? 30 dias de suspensão, tá? Bom, então, importante também estar ressaltando que essas 2 ferramentas podem ser utilizadas até 31 de dezembro, tá? Deste ano. Então, eu tenho que estar fazendo aí toda essa situação. Mas eu vou mais além. Os sindicatos agora estão muito factíveis para fazer a negociação, conversando com os colaboradores e tudo mais, que eu tenho aí algumas regras, o que eu posso estar negociando, tá? Com empregados, aproveitando, inclusive, prêmios, participação de lucros. Cada situação tem que ser definida da melhor forma possível, dentro do que a realidade te necessitar. E, posteriormente, também, após a pandemia. Como que eu vou ter como que eu vou setar o meu custo dentro de uma regra de compliance, tá? Que eu falo compliance, obediência à lei, através de um planejamento interno. Então, o sindicato me serve aí para trabalhar com tudo, plano de cargos, salários, teletrabalho, estabelecer as regras, eu não quero ter problema, eu vou negociar uma vez, isso está valendo somente no ano da negociação, não tem outra atividade, isso não entra no contrato individual, tem uma série de vantagens aí, tá? Então, o que eu não posso negociar com o sindicato também está claro, tá? Que a gente ouve aí, o que é negociado e legislado, né? Um exemplo simples aí, tentando exemplificar o que eu falei. O adicional de hora extra do sindicato é 70%,
né, vamos falar, é 100%, e na Constituição eu tenho aquele limite máximo de 50%, o que vale? Vale o que está no negociado, no que está com o sindicato, mesmo que ele seja superior, inclusive, ao percentual da Constituição. Então, é importante a observância das convenções coletivas. Agora, depois da reforma trabalhista, os sindicatos podem fazer acordos coletivos com as empresas, adequando aí a situação. Talvez eu vou precisar do sindicato, sim, para pós-pandemia, para que eu tenha o controle das minhas atividades, eu vou ter que negociar. E é preferível eu negociar coletivamente para todos os meus funcionários do que ficar individualmente negociando, porque eu tenho que ver os limites que a legislação me dá. Então, os limites que eu posso negociar com o sindicato, eles são muito maiores do que eu posso estar negociando individualmente. Ainda temos outra vantagem. O que está negociado no sindicato vale na negociação daquele ano. No contrato individual, isso vai aderir ao patrimônio jurídico do trabalhador. Tá? Então, tudo que seja por negociação coletiva é mais interessante aí para a empresa. Tá? Então, voltando, que em convenções coletivas que a gente falava, é impossível de cumprir essa convenção, hoje os sindicatos têm a possibilidade de fazer uma adequação à sua necessidade, também através do acordo, do acordo coletivo de trabalho. Bom, fazendo aí de soluções, precisei demitir, precisei de resolver a situação, posso estar negociando individualmente e homologando um acordo extrajudicial. Hoje, isso, inclusive, considerando o judiciário, é virtual. O advogado do empregado, o advogado da empresa ajustam e isso é levado a uma homologação do juiz. Homologado, discriminadas verbas disso, isso vai dar quitação completa. Então, eu tenho que trabalhar na minha reestruturação, no presente, no futuro, e como que eu vou ajustar aí o que eu tenho para frente, tá? A questão, depois da pandemia, a gente vai ter a discussão daí da pluralidade sindical, mas hoje eu tenho um sindicato representando uma categoria que eu tenho que observar. As contabilidades verificam no Ministério do Trabalho, se tem um mediador, o que temos aí de enquadramento. Mas a tendência é que vão haver uma pluralidade de sindicais específicos, pode ter um sindicato dentro da sua empresa, com 50 pessoas, vamos falar, que se justifique ter um sindicato ou um grupo de empresas, tá? Isso daí vão ser os próximos passos que vai vir a reforma sindical, tá? Essa questão de negociação coletiva é uma ferramenta e tanto daqui para frente, sempre foi, e vai ser considerado que é uma forma democrática de estar negociando, porque eu não posso pensar mais que as minhas relações trabalhistas, elas vão ter aquele engessamento anterior, elas vão ter aquela inflexibilidade que até então eu tinha num cenário no Brasil, principalmente até 2017, melhorando 2018, 2019, e agora vai acontecer essa transformação mais abrupta, tá? Porque o que acontece, o que a gente enxerga aí, o que se enxerga no mundo e o Brasil também entrando. A cada dia que passa, o que se torna mais difícil vai ser o emprego. Quantas atividades não vão ser reduzidas agora, dentro desse cenário pós-coronavírus? O teletrabalho, por exemplo, na Espanha, em Portugal, 40% das empresas, agora no retorno, ajustaram ao teletrabalho, tá certo? Os advogados, hoje, eu não preciso mais de um escritório. Eu tenho hoje uma sala virtual que você consegue fazer todo o atendimento, você consegue fazer. A mesma coisa em todos os outros segmentos. Diferentemente, quando o seu trabalho é um trabalho específico, que tem aquela prestação de serviço, uma troca de óleo, uma retífica, isso, então, aí eu dependo da pessoa. Mas os setores de suporte, eles podem muito bem trabalhar em outras modalidades, tá? Bom, a questão das assembleias sindicais é importante, né? Tudo isso que se tiver que negociar com o sindicato, elas têm que estar aí dentro desse cenário aí de ter essa negociação e tem algumas formalidades para se cumprir, para ter validade, que seriam, no caso, aí as assembleias, né? Nós tivemos sindicatos que fizeram negociações e teve aí suspenso pelo judiciário a validade dessas negociações, porque não foi precedido de uma assembleia. Então, tem que haver a convocação dos trabalhadores. Hoje, isso pode ser feito de forma virtual, tá? Então, aí, já para permitir aí, né, dúvidas, diálogo aí que a gente vai estar fazendo, a palavrinha segurança jurídica, tá? Mesmo no período de
de crise, de pandemia e pós-pandemia, as empresas elas têm que estar a tendência do compliance, a continuidade dos negócios. Vamos tentar ao máximo evitar discussões judiciais. Hoje nós temos assim, milhões de formas alternativas de solução de conflitos. Dentro delas nós temos mediação, arbitragem, para situações aí, mesmo trabalhistas, a arbitragem. A mediação é a pessoa falar, porque às vezes a pessoa se falando, ela evita aí qualquer tipo de problema. O MEI, a gente sabe que quem tem MEI, se você está com a sua atividade paralisada, ele só vai receber de benefício do governo R$600. Agora, contratualmente aí cabe com você aí somente o que você achar se deve aí de acordo com essa situação toda. Eu não vou entrar nesse outro benefício específico aí do MEI, tá? Do auxílio emergencial. Bom, com base nisso, o que eu vou estar colocando? Diaristas, né, sem vínculo também, todos vão resumir nisso, você está entendendo? Eu não tenho como tá falando. Agora, eu posso negociar individualmente? Posso. Nada me impede de... não tem aquela inflexibilidade de não poder. Então, algumas regrinhas nessa questão do auxílio emergencial, tem, né, cada dia aparece uma nova atualização, a gente não vai estar colocando. Então, agora eu deixo em aberto, né? Deixa eu ver aqui, a gente não teve nenhuma pergunta aí no bate-papo aí. Se vocês tiverem alguma dúvida, estou à disposição. Aí a pessoa libera o alto-falante, a câmera é opcional também, se quiser liberar ou não, pode ser verbal, escrito, né? E agradeço aí a presença e espero ter, pelo menos, criado novos cenários. Estou à disposição de vocês, né? Meu e-mail vou estar colocando aqui o e-mail, o telefone, para quem não tem, a gente estou à disposição aí para eventuais dúvidas e tudo mais, né? E nos e-mails também vai ser enviado o material para vocês, tá? Alô, bom dia. Bom dia. Miguel Francisco Pires, de Águas Formosas. Eu tenho uma empresa de autopeças. Certo. E tenho 2 funcionários. Está me ouvindo? Estou te ouvindo, Miguel. Pode prosseguir. Então, eu tenho 2 funcionários e esses funcionários são 50% em prestação de serviço. Uhum. Eu gostaria de saber se essa ajuda, essa complementação do governo precisa ser... que tipo de prestação de contas que eu preciso fazer ao governo com relação a esse depósito que ele faz e acaba recaindo na folha de pagamento? Bom, então vamos lá. Você vai usar qual modalidade? Você vai reduzir a jornada desse seu colaborador ou você vai suspender ele e não vai trabalhar? Eu não ouvi. Ok? Não, eu não ouvi. Repete. Sim, eu vou reduzir a 50%. Perfeito. Então, vamos falar, você vai pegar o salário hora dele, tá? Então, pelo salário hora, vamos falar que ele ganharia, vamos falar, pelo salário hora é R$2.000, para ficar fácil. Então, você vai pagar R$1.000 e o restante o governo que vai pagar através do benefício do seguro, mas ele vai trabalhar somente 22 horas semanais. Porque a jornada semanal, né? Nós temos jornada mensal, 220 horas, jornada semanal, 44 horas. Esse colaborador vai ter que trabalhar somente 22 horas. E você vai ter que ter um controle de jornada para você apurar isso. A sua obrigação perante o governo é um aditivo de contrato de trabalho, tá certo? E a sua contabilidade através do empregador web, que é um sistema de informação de dados, ele vai estar transferindo esse contrato e comunicando ao governo. É importante o cadastro de todos os dados desse colaborador, que vai estar suspenso, porque senão ele vai ter problema de receber o número de conta bancária e tudo mais. Era essa a sua dúvida? Sim, então o documento que eu tenho que pegar dele, precisa assinar para mim, é somente o normal, o recibo de salário mensal, não é isso? Não tem mais para ser assinado na empresa, não, né?
Não, nenhum tipo de necessidade. Você tem que observar, na redução de jornada, você paga aí metade, né, de acordo com o que você está reduzindo, né, 25, 50, 70, você está entendendo? Você tem que ver a sua redução, aquelas tabelinhas ali vão te permitir para o cálculo. Mas, via de regra, as contabilidades já estão preparadas com isso, elas já têm esse sistema todo pronto para te enviar, é você comunicar ao funcionário com 2 dias. Primeiro você liga para a contabilidade, eles já vão estar te mandando o aditivo, tá? E você passa esse aditivo para o funcionário e negocia com ele. E aí depois, na gestão dele, se ele está na autopeça, você tem que controlar a jornada dele. Sei lá, ele vai trabalhar de 8 às 12, você está entendendo, né? Ou de 8 às 13, porque aí é importante, né? A questão aí dele estar... se ele vai ter o ticket, se ele tem benefício, se é dado benefício, não dá benefício, aí cada situação é uma situação específica, você está entendendo? Que tem que ser analisada no seu caso concreto. Ok. Obrigado aí pela... Estou à sua disposição, qualquer coisa eu vou estar colocando aqui, você individualiza posteriormente com a gente, que a gente tenta te orientar aí, fechado? Agora, eu vi uma pergunta aqui na questão da gestante, complicada, né? Ela teve o contrato suspenso e o neném nasceu, porque, logicamente, a gestante é muito mais interessante você suspender, porque o risco é muito maior de contaminação para ela e por o feto aí, tá? Então, a empresa tem que informar a licença maternidade, sim. O que vai acontecer? Até a data que ela nasceu, o neném nasceu, vai encerrar a suspensão. Então, a contabilidade, né, você tem que informar no sistema web aí o término da suspensão. Perfeito, primeira situação. A partir daí, você inicia a licença maternidade. O que acontece? A licença maternidade é paga pela empresa e a empresa deduz da sua guia de INSS, entendeu? Então, é só fazer essa tramitação aí normal. Nasceu, suspendeu, cai a suspensão, inicia o período da licença maternidade, tá? Bom, no caso de suspensão, não tem nenhum tipo de férias, 13º, né? Você não tem que pagar nada. A suspensão, ela suspende o contrato de trabalho, tá certo? O governo que vai pagar. Ou seja, numa linguagem mais comum, o funcionário não tem direito a férias e 13º, tá? Na suspensão. Tudo se pode negociar, mas em princípio não tem. A suspensão é suspenso, o contrato fica para cima, tá? Sim, pode fazer a redução somente com 2 ou com 1. Pergunta do Jader aí, né? Tá bom, Jader? Então, na suspensão, você pode atender à sua necessidade. Você pode reduzir com 2, reduzir com 1. Nesse meio tempo, você precisou, você pode suspender. E olha a flexibilidade que você tem. Você tem 48 horas de comunicação só. Você não tem que fazer nada. Você tem que estar acompanhando o seu nível de necessidade, o seu nível de movimento. Por isso que esse controle diário é muito importante. Ok? Vamos lá, pessoal. Mais dúvidas aí? É bom a gente discutir, que vão surgindo cenários, inclusive para o grupo também, para a gente estar parametrizando aí. Bom, nenhum tipo de dúvida mais? Bom, vamos lá. Relembrando os benefícios. Os benefícios a gente tem que estar trabalhando dentro daquela regra. Esse benefício é pelo trabalho e para o trabalho. Primeira regrinha que eu tenho que estar observando é a convenção coletiva. O que diz a convenção coletiva?
A convenção coletiva me fala que o benefício, no caso da suspensão, ele é devido ou não? Vamos ver. O que a gente considera? Aí você tem que analisar, cada situação tem que ser analisada individualmente, tá? O plano de saúde é um benefício que ele não pode ser suprimido, tá? Porque ele já é um benefício que ele já incorporou. O ticket vai depender. O ticket está na convenção. O que a convenção diz? Se ele, no caso de suspensão no contrato, ele não é devido. Ele é para o dia do trabalho, o ticket refeição. Já o ticket supermercado, ele já passa a ser um benefício, de acordo com a convenção, tá? Isso, cada caso tem que ser analisado. Então, aí eu não posso suspender. Vale transporte. É um benefício? Sim, mas é um benefício específico, inclusive regulado, o auxílio combustível, regulado por uma lei, especificamente para o trabalho. Então, se eu estou com um benefício suspenso, se eu estou com um trabalhador, no caso suspenso, eu não vou pagar vale transporte. Mas, se ele... as informações? Obrigada. Se ele foi para... Porque o papai te passou essa obrigação. Tem alguém com o microfone liberado. Bom, então o benefício está claro? Só para a gente encerrar esse ponto. Temos que observar a convenção coletiva, se ele é um benefício que incorpora, vamos falar, está na essência, ou se ele é um benefício específico para o trabalho. O vale transporte, no caso de suspensão, não. Mas no caso de redução, sim. Ele está deslocando? Sim. Agora, o ticket de alimentação ou o almoço, vamos ver a convenção, o que ela diz, primeiro. Segundo, ele está almoçando na empresa, por isso que eu falei, se ele vai ter a jornada de 8 a meio-dia, ele não vai precisar do almoço, lógico, ele está com a jornada reduzida, entendeu? Então, agora, se ele vai ficar de 10 às... Você pode estabelecer o horário, ele vai trabalhar, você tem a redução das 44 horas semanais, ele vai entrar às 10, porque, inclusive, você tem essa flexibilidade por causa de transporte público, você tem agenda flexível, a gente já vê as indústrias aí com as jornadas, cada uma diferenciada, para não haver o quê? Aglomeração de pessoas. Então, considerando isso, você pode pôr de 10, ele vai trabalhar, vamos falar, de 10 às 15, de acordo com o que der, 22 horas semanais, né? No caso de redução de 50. Aí é diferente, aí faz jus a refeição, onde é que ele vai parar para almoçar? Tá certo? Então, cada caso tem que dentro do cenário. Tem que ser analisado dentro da necessidade. Chegando lá, então, benefícios a gente já matou. Agora, redução de percentuais de comissão nesse período? Bom, boa pergunta aí do Jardim. O que acontece? Comissão, ela é uma redução salarial, tá? A gente costuma ter dois sistemas. Quando você fala só em comissão, a comissão, em princípio, o percentual dela, ela pode ser alterado mediante um aditivo de contrato de trabalho, você usando a Lei 5.257, salvo melhor juízo, que é do vendedor comissionista pracista. Então, você faz a redução e tem que dar um período de estabilidade. Então, é uma situação assim que pode ser feita, mas tem que se avaliar. Porque, será que esse percentual vai ter que ser reduzido? Porque o que eu tenho hoje? Eu tenho uma redução de faturamento. Então, será que necessita? Se houve a redução de faturamento, não há problema, vai haver a redução do ganho da pessoa que estava no comissionamento. Mas se você tem outro sistema, que é um sistema de remuneração, porque comissão é uma situação hoje que ela tem algumas situações que têm que ser observadas. O mais interessante é que você mude o sistema, tá certo? Que você pode alterar, logicamente, tem que ter anuência do funcionário, né? Ou através de uma negociação com o sindicato, que é uma política de remuneração variável. Então, nessa política de remuneração variável, você tem a possibilidade de estar publicando os objetivos mensais desse cenário, tá? Eu estou falando dentro de uma ótica de compliance, de obediência a regras trabalhistas, tá? Então, logicamente, tudo tem que ser ajustado com as pessoas, negociado e com uma comunicação muito clara, tá? Então, não sei se eu consegui me fazer entender, tá? Dentro desse cenário aí, respondendo para o Jade, senão a gente volta a clarear. Respondendo a Andréia aí, podemos negociar prazo para pagar férias?
você não precisa negociar considerando, primeira situação, a possibilidade que você tem na medida provisória, que eu te falei. 1/3 de férias, né, anteriormente, você vai pagar ele junto ao 13º, tá? Agora, a questão das férias, você emitiu as férias hoje, você tem até o 5º dia útil do mês subsequente. Então, essa é a primeira, vamos falar, possibilidade que te dá aí a medida provisória. Agora, a negociação de férias, isso é uma questão que a gente vai analisar. A lei nem permite, nem proíbe, né? Vamos falar a medida provisória. Mas, no caso, seria uma verba salarial. O que seria para você negociar? Você pode estar negociando. Se vai ter penalidade, você tá entendendo? Nós estamos num sistema de emergência, você está entendendo? A mesma questão de verba rescisória. É a outra grande discussão. As verbas rescisórias vão poder estar sendo negociadas? Eu vou ter que te dispensar. Vou fazer com você a sua rescisão. Hoje eu não preciso mais do sindicato para homologar. Vou fazer uma confissão de dívida e vou te pagar de 5 vezes. Posso fazer isso? Em princípio, sim. Se depois vai ser questionado pelo judiciário, porque o que ocorre se eu pagar uma verba rescisória em atraso? Eu tenho a multa do artigo 477, que eu tenho que pagar uma remuneração do contrato, né? Em termos de multa. Mas se eu ajustei, isso seria um direito renunciável ou irrenunciável? Está na Constituição no artigo 7º? Não. Então, seria um direito negociável. Tá? E eu posso fazer isso também através de uma homologação de um acordo extrajudicial. Eu posso levar ao judiciário isso. Porque os juízes também, eles estão, vamos falar, julgando, né? Foi a própria declaração da presidente do TST, a Maria Cristina Perduzzi, né? Há pouco tempo, aí, numa mesa redonda aí que a gente participou com ela, falou: o judiciário está julgando de acordo com a necessidade. Por que você teve que parcelar? Porque você não tinha caixa. Mas você atendeu a necessidade provisória, tá? Mas as férias, por isso que eu falo, às vezes é preferível você usar a suspensão. Por quê? Se você não tem caixa para isso, suspende a pessoa, tá? Não sei se eu me consegui entender. Nós estamos no estado de calamidade, mas as regras têm que ser também cumpridas. Há necessidade de fazer isso ou não? Tá certo? Aí, de acordo com a necessidade, a gente vai avaliar o risco específico. Mas a única permissiva que você tem na 927, na 933 em relação às férias, é você pagar até o 5º dia subsequente. Laura, em relação aos feriados, todos os feriados devidos, sejam municipais, sejam nacionais, vão poder ser objeto de antecipação. Se o feriado é municipal, você não tem que cumprir ele, então você tem que cumprir. Então, você vai poder antecipar ele aí e fazer essa compensação. Pessoal, mais dúvidas? Boa pergunta, Andréia. Posso demitir quem está afastado por se enquadrar no grupo de risco? Bom, vamos lá. O que hoje a dispensa na legislação brasileira ela é permitida? O que eu tenho, né? Eu tenho que pagar a multa sobre o valor de FGTS de 40%, tá? Vou te continuar. Então, considerando isso, eu poderia, em princípio, demitir, tá? Agora, eu tenho uma lei e uma súmula do Tribunal Superior do Trabalho, tá? A lei que é a lei antidiscriminação. Eu não posso discriminar uma pessoa dentro disso. Ou seja, eu posso demitir uma pessoa que está com câncer, com AIDS, ou algum motivo aí de alguma doença grave, alguma situação. A lei, né, poder eu posso, mas se a pessoa questionar no judiciário, o judiciário pode fazer a reintegração dessa pessoa, ou seja, não, essa dispensa é considerada nula, você vai ter que pagar esse período que ela ficou afastada e voltar com ela para o trabalho.
né? É a lei que trata da dispensa, que a gente denomina qualquer estigma, preconceito, qualquer fator que vá ofender aí a minha dignidade, ao meu ser interior, tá? Então, todos esses estigmas são proibidos pela lei. Primeiro ponto. Segundo ponto que a gente tem agora, na sua pergunta específica, esse cara que está afastado por grupo de risco, qual que é esse tipo de afastamento? Ele está suspenso? Se ele está suspenso, você vai respeitar a suspensão. Se ele está com redução de jornada, se você deu férias, você já cobriu as férias. Então, aí, no caso, em princípio, você poderia dispensá-lo. Mas ele vai estar alegando que você o discriminou? Sim, porque você tem a possibilidade, ele pode alegar, desculpa, né? Mas judicialmente, porque você tem a possibilidade de fazer o quê? Suspender esse colaborador. Então, talvez seria mais interessante, no caso de grupo de risco, você utilizar a figura da suspensão. Você já utilizou uma férias, você já pagou as férias que estavam passadas, utiliza mais 60 dias de suspensão. Ou você tem ainda banco de horas, que você pode cobrir essas horas, e tem também que você pode compensar em 18 meses. E pode dispensar, nada impede, tá? Beleza? Dentro desse cenário. Vê se eu me fiz entender. A Hélida, compensação de feriados, de exemplo, por exemplo, vou pegar o exemplo de São Paulo, né, que estão pegando os feriados da Consciência Negra, do Corpus Christi, etc., etc., e estão passando para quinta, sexta e sábado. Tá? Eles estão antecipando isso. Então, você vai falar o seguinte, olha, pessoal, hoje eu vou liberar todo mundo mais cedo, tá certo? Eu estou sem serviço hoje, tá? E eu vou colocar isso no banco de horas. Mas eu vou precisar da gente estar trabalhando no feriado aí, sei lá, de julho, que a gente tem aí Dia da Independência, ou de agosto, ou de setembro, ou de outubro. Você já pode definir isso no futuro, tá certo? Então, você pega essas horas, tá certo? E faz essa compensação dessas horas agora em feriados futuros, tá? Dentro de um ajuste aí que você vai estar fazendo, ou no próprio controle de banco de horas que você faz. Ver se eu consegui me fazer entender. Do Jair Olhos, posso alterar a jornada de funcionário ao invés de reduzir 50% ao dia? Ele trabalha dia sim, dia não? Perfeito. Entendo que pode. Você reduziu a jornada, você tem um limite de 22 horas semanais, porque é muito mais interessante para o trabalhador que ele diminui o risco como é que eu vou falar? O risco de contágio no transporte público, tá? Você gasta menos vale transporte, para ele é melhor, porque ele tem um dia que ele possa ficar de desconexão na casa dele também, ele fica mais seguro, tá? E você vai fazendo o equilíbrio das pessoas. Um dia um reduz 50%, trabalha o dia integral às 44 horas. Você não tem um limite máximo. Seu limite máximo de jornada, né, que você teria, seriam as 44 horas semanais e 8 horas diárias, tá? Dentro desse cenário. Tá claro, Fernando? Quer dizer, da redução, e o que eu acho uma boa possibilidade, principalmente para o varejo. Essa redução de jornada no varejo, ela sai muito mais interessante. Inclusive, sai mais econômico também. E para o trabalhador é bom, porque ele fica mais tempo, você está entendendo? E você pode pôr esse início e término de jornada flexível. Ele não precisa estar chegando às 8 horas. Você pode pôr um grupo chegando às 8, um grupo chegando às 9, um grupo chegando às 10, sei lá, de acordo com a sua... Vamos lá, pessoal, a discussão está ficando interessante. Mais dúvidas e mais cenários aí. Gostei dessa solução aí do Jair Olhos aí, da redução alternativa aí de jornada. Foi boa ideia, Fernando. Bom, pessoal, então... Não, apareceu mais um aqui do Fernando. No caso da gestante que estava com o contrato suspensa, acreditamos que sim, né? Então é isso, pessoal. Eu estou aí à disposição, né? Eu agradeço aí a participação de todos, né? E agora respondendo aí a pergunta, garantia da medida provisória soma como a garantia da gravidez? Não, não. Primeiro que o que faz surgir a licença
né, o direito à licença maternidade é vamos falar, o fato gerador do período, né, é o nascimento aí que faz surgir. Então, tá, suspensão é suspensão. Depois que ela retornar, tem que ver se da estabilidade dela, da gestante aí, tem que ver se tem na convenção coletiva algum período de estabilidade adicional. Não havendo isso, ela vai ter a estabilidade do período adicionado depois de cumprir a licença maternidade, verificar a convenção, se tem alguma licença adicional, o período da suspensão, que passa a ser um período também de estabilidade. Se ela ficou suspensa, aí o período que ela ficou suspensa. Se ela ficou 20 dias, 30 dias, que ela vai ter esse mesmo período futuro de estabilidade. Ok? Então é isso. Então, a Hélida, vamos ler. Opa, apareceu mais pergunta aqui. O colaborador teria que voltar de férias dia 12, porém foi internado, problemas de saúde. Então, o que acontece? Como proceder? Ele né, a férias é uma hipótese de interrupção do contrato de trabalho. Então, depois que foi interrompido, ele teria que voltar. Agora, como ele foi internado, aí vai surgir para ele uma hipótese de suspensão. Os 15 primeiros dias, em termos práticos, significa os 15 primeiros dias vão ser arcados pela empresa. A partir daí, é o INSS que vai emitir. Agora, duas questões. O médico não emitiu o atestado. O médico tem que emitir o atestado, tá? Para você entrar com o procedimento de afastamento desse funcionário. Agora, eu vou te fazer a seguinte observação. Se a situação desse funcionário foi Covid, esses 15 primeiros dias, a empresa não tem que arcar com ele. Quem que vai ter que arcar vai ser aí, no caso, o próprio INSS, tá? Mas se não foi Covid, os 15 primeiros dias. Em relação ao atestado indeterminado, o que vai acontecer? A própria família do colaborador, então a própria contabilidade, ela vai entrar com um pedido de afastamento para ele. Você pagou os 15 primeiros dias, a partir daí esse contrato está suspenso e quem vai gerenciar esse contrato é o INSS. Você não tem mais nenhum tipo de obrigação com esse contrato, exceto o plano de saúde, que tem uma súmula do TST que diz, no caso de suspensão, você não pode retirar o plano de saúde. Se ele paga a proporcionalidade ou a coparticipação, isso vai ficar lá debitado no contas correntes dele, né, na própria situação, tá? Aí, ele, entrando no período do INSS, o perito do INSS, quando o contrato está suspenso, a gente perde a gestão dele, a gestão do contrato de trabalho vai para a autarquia. Então, quem vai definir o período vai ser o próprio INSS. Então, ele vai dar, por exemplo, de acordo com o laudo médico, vai ser, sei lá, 120 dias, 6 meses, aí vai ser o que a autarquia definir. Aí você perdeu. Depois do período, ele pode fazer uma nova perícia ou o médico dá um novo atestado para ele, tá certo? O que não vai impactar em mais nada o contrato de trabalho. A única situação sua, ele vai ficar suspenso e você passa a arcar só com, no caso aí, a manutenção do plano de saúde, tá? Agora, outra situação, o gerente, a partir do 16 de março, ele não vem mais em empresa. Aposentou, hoje na empresa um funcionário, ele é gerente comercial, tem 61 anos e é aposentado. A partir do 16 de março, ele não vem mais na empresa, alegando que estava no grupo de risco. Colocamos ele de férias antecipada, fechado, né? Ele retornou dia 12/5, voltando, ele não quer vir na empresa, alegando que está aí trabalhando em casa, em home office, pelo fato de já estar aposentado. Em qual das medidas ele se encaixa? Boa pergunta. Como ele está aposentado, eu vou te perguntar uma situação. Ele tem contrato de trabalho, ele está aposentado, mas continua o registro na carteira, ou seja, ele continua sendo regido pela ACLT, tá? Agora é a seguinte questão que eu vou te falar. Se a gente suspender ele, eu acho que tem grande possibilidade, pela portaria, dele não receber o benefício emergencial. Temos que ver a faixa salarial dele, você pode ajustar aí, no caso com ele, duas situações. Se ele tem condições de continuar trabalhando de teletrabalho,
Você vai ter condições de colocar meios virtuais através para ele, vai colocar uma sala virtual, você vai colocar... Ele tem condições de trabalhar isso dentro desse cenário ou não? Primeira pergunta. Segunda pergunta, você tem uma outra modalidade, você pode antecipar férias. Terceira situação, ele é gerente, então ele não tem controle de jornada, em princípio, tem que analisar particularidades específicas, senão você podia julgar em banco de horas. E você tem uma outra possibilidade, que você pode fazer o seguinte, você vai suspender, como ele é grupo de risco e você também precisa dele presencial, e ele é aposentado, ele não vai receber, você vai poder fazer, mediante um ajuste de um acordo individual com ele, suspender um contrato de trabalho dele por um período que seja necessário, 60 dias. Vou te dar um exemplo para que entenda mais facilmente. O funcionário está com um parente com câncer, e ele quer se dedicar nesse período final ao seu parente, sei lá, em qualquer situação que ele esteja. Pode chegar na empresa, fazer um ajuste com a empresa, suspende o contrato, não há remuneração, não há nada, tá certo? E ele vai ficar tomando conta do seu parente lá, tá certo? Depois desse período, ele volta. Isso pode ser renovado? Pode. Então, o contrato fica suspenso sem efeitos práticos, tá? A nível de ajuste individual. Vê se consegui me fazer claro nessa situação. A empresa pode mandar um e-mail marketing sobre as novas medidas da empresa, companhia para toda, excluindo cliente com CPF, eu também ensinando. Bom, aí nós estamos fugindo um pouquinho da hora da pandemia, mas, em princípio, sim, né? Não encaixaria. Inclusive, a lei de proteção de dados, a nível de informação, ela foi adiada a sua vigência agora para agosto. Então, dentro desse cenário, tá? Ela visa proteger só, né, os dados pessoais, no caso, né? E mesmo também, né, aí teria toda uma aceitação de uma transição de aceitabilidade, né? Os sistemas já vão estar parametrizados, no caso de e-mail marketing, para ter aceitação tácita aí da pessoa na própria abertura do e-mail e tudo mais, tá? Mais dúvidas, pessoal? Então, eu acho que a gente poderia encerrar, né? Tá todo mundo preparado para o almoço agora, né? 11h56, né? Então é isso. Então eu agradeço, estou à disposição. O Bernard vai mandar aí depois por e-mail o material para vocês, tá? Inclusive algumas minutazinhas aí de acordo, apesar das contabilidades já estarem preparadas, e estamos aí à disposição de vocês, tá bom? Então é isso. Então, se não tiver mais dúvidas, a gente pode encerrar aí. Um bom dia para vocês, muita segurança, que o negócio ainda está feio, né? Toma os cuidados necessários aí, tá bom? Estamos à disposição.